que a gente está querendo desistir de alguma coisa? Será que realmente a gente está com vontade de desistir ou será que a gente está só cansada? Eu falei muito sobre isso enquanto eu fui nutriclínica. Nossa, quanto eu falava sobre isso para os meus clientes. Porque muitos deles acreditavam que tinham que fazer, por exemplo, até escrevi isso no post, tinham que fazer academia e fazer dieta e ser rigoroso e extremamente assim, como eu quero dizer, não é disciplinado a palavra, mas é um rigor que tinha que fazer aquilo 365 dias por ano. E que se não fizesse, por exemplo, a academia as 3 vezes ou as 5 vezes que ele tinha falado que ia fazer, ele não servia para aquilo. É porque ele não tinha disciplina, é porque ele não gostava, era porque ele isso, ele aquilo, ele ia falando um monte de desculpas e no final abandonava um projeto que estava com toda a chance de dar certo, então que às vezes já tinha até dado certo, mas que por causa dele estar cansado, ele achava que era indisciplina, ele achava que era má vontade, ele achava que não tinha nascido para aquilo, que não seria capaz de fazer aquilo. Toda vez que a gente eu fico olhando hoje na minha própria carreira e na carreira dos meus colegas de nutricionistas de Wuhan e que pretendem, por exemplo, montar consultorias, as pessoas também que desejam ser consultores de alimentos. E aí eu percebo que como tudo isso é uma jornada, nada da nossa vida cai do céu. Não tem nada caído do céu, nem para mim, nem para você e nem para ninguém. A vida da gente é sempre uma jornada e com uma série de conquistas. A gente vai toda a vida conquistando algo, daqui a pouco você conquista mais um pouco, daqui a pouco mais um pouco, mas não é caído do céu, não é para ninguém. Então, quando a gente entende isso, né, a gente começa também a entender algumas outras coisas, por exemplo, a questão do cansaço e do desistir. Eu dou o exemplo da academia porque eu acho que ele é perfeito, né? Então, uma pessoa se propõe a fazer academia 3 vezes por semana. E aí ela começa a fazer a academia 3 vezes por semana. Mas ela não fazia academia. Ela nunca tinha feito, ou ela já tinha começado inúmeras vezes e essa é mais uma das vezes que ela começa. E ela vai muito bem na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, no primeiro mês. Mas depois ela começa a parar. Ao invés de 3 vezes, ela vai 2 vezes, ao invés de 2 vezes, ela vai 1 vez. E de repente ela para de vez. E quando ela para, ela precisa de uma justificativa. Então ela começa a se justificar. E aí ela diz: ai, eu sou mole demais. Ai, eu não tenho persistência. Ai, eu sou uma pessoa que não tenho força de vontade. Ai, eu não nasci para isso. Ai, eu detesto academia. Ai, tava muito difícil. Ai, tava tomando meu tempo. Ai, eu não conseguia. Ai, isso, aquilo. E ela vai se entupindo de um monte de desculpas até que finalmente ela justifica tanto que ela aceita que ela desistiu. E eu sempre pergunto assim, gente, quando a gente vai fazer algo que a gente não tem hábito ou que a gente não conhece, a gente cansa muito rápido. E aí talvez a gente precise de alguns espaços de descanso para a gente mesmo. Só isso. Então, ao invés de pensar que você vai ter que... Porque imagine, você não fazia academia de jeito nenhum. Aí, de repente, você começa a fazer academia. Aí, ou você já inúmeras vezes começou e parou. Pelo menos por todos esses motivos que eu já falei. Aí, o que acontece? Você começa. E quando você pensa assim, meu Deus, eu vou ter que fazer isso pro resto da minha vida. E é difícil para você, porque é novo, seu corpo não está acostumado, você não sabe fazer os movimentos, você tem que parar a sua rotina para ir para lá. Então, quando tudo isso vai acontecendo, o que vai dando na gente? Aquele cansaço. E a sensação que você tem é que você quer desistir,
quando na verdade você só quer dar uma parada, descansar e recomeçar. Só que se você fizer isso com consciência, quando você retoma bem, e aí você não fica se enchendo de desculpas. E aí você entende que vai ter a hora de voltar. Você entende também que é difícil, então que você não sabe fazer e que por isso você vai ter que se esforçar. E você começa a fazer um trabalho com você diferente. Ao invés de pensar, eu não dou conta, é difícil demais, eu não nasci para fazer isso, você começa a pensar de jeito diferente. Você começa a pensar, nossa, eu tô cansada. Deixa eu dar uma parada de uma semana. Mas Ana, é uma semana. Passada uma semana você vai retomar. Nem que você volte uma vez por semana só, mas você vai retomar. Nossa, talvez eu precise de um apoio. Acho que vou convidar um amigo ou amiga para poder caminhar comigo, para poder voltar para academia. Nossa, eu acho que aquele horário que eu estava fazendo não era legal, a academia estava muito cheia e eu queria ir num horário que tivesse mais vazio. Nossa, eu acho que eu preciso de um personal para me dar um apoio. Então você está vendo, os pensamentos são diferentes. Naquele ciclo anterior, você ficava se julgando e se dizendo incapaz. Nesse círculo atual, você começa a se olhar com complacência, com entendimento, com autoconhecimento, e você começa a encontrar saídas. No outro, você se atola em desculpas e desiste. Nesse, você encontra saídas, renova suas energias e persiste. Essa é a diferença. Então, quando a gente está tentando mudar nossa carreira, começar algo na nossa carreira novo, é importante que a gente entenda esse mesmo conceito. O conceito de que é novo. E que se é novo, vai precisar de esforço, vai precisar de disciplina, vai precisar de paciência, mas vai precisar também de descanso. Vai precisar de paradas, vai precisar de análise, de autoconhecimento, de saber que não é da noite para o dia, que vai precisar de treino. E aí você começa a encontrar saídas para que você continue naquele plano e naquele projeto. Então você começa a pensar assim, nossa, eu quero demais montar minha consultoria, mas eu não sei prospectar. Será que eu vou encontrar algum curso de prospecção, de captação de clientes? Nossa, eu acho que eu não estou sabendo, por exemplo, como convencer um cliente. Eu acho que eu não sei como fazer documentos. Você vai começar a encontrar pessoas, mentores para te ajudar. Você vai começar a encontrar horas no seu dia, porque você pode olhar e falar assim, como é que eu quero começar minha consultoria se eu não dispenso nenhuma hora do meu dia para pensar nela? Ela não vai cair do céu. Então aí você também vai precisar pensar, ao invés de falar assim que, nossa, é difícil demais, ninguém me procura, você vai começar a pensar, eu vou dispensar uma hora do meu dia para eu procurar meu cliente, para eu estudar um pouquinho. Você vai começar a olhar os seus pontos fracos. Você vai começar a procurar pessoas para se inspirar, pessoas para seguir os passos. Então, quando a gente quer muito algo, lembre-se, não é caído do céu, é conquistado. E essa conquista é maravilhosa. E esse período até a conquista chama-se jornada. E essa jornada vale a pena investir em você. E você pode levar esse ensinamento ou essa dica, como você queira, para tudo na sua vida. Se você está pensando em voltar para a academia, se você está querendo fazer um curso, se você quer mudar alguma coisa que te incomoda muito na sua vida pessoal, na sua vida profissional, se você quer começar uma dieta, se você quer começar um novo trabalho, se você quer começar um método de estudo, seja o que for, você quer fazer aula de inglês, de francês, seja o que for.
Mas lembre-se, você vai ter que sim ter persistência, você vai ter que ter disciplina, você vai ter que ter um método, especialmente um método, gente. O método é fundamental, porque o método te ajuda a te organizar. É importante que você se organize, é importante que você tenha uma metodologia para seguir, porque isso facilita a sua vida, facilita muito mesmo a sua vida. Então, quando você quer muito uma coisa, antes de desistir dela, porque às vezes você está a um passo de desistir, antes de desistir, pare um pouquinho e descanse, porque às vezes você investiu muita energia e aí você nesse momento você está cansado. Às vezes você estava fazendo até um esforço além daquilo que era necessário naquele momento. Eu me lembro muito que às vezes as pessoas quando eu era clínica, né? Que as pessoas chegavam para mim no consultório, eu vou fazer academia 6 vezes por semana, vou descansar só um dia. Outro chegava e falava, eu vou fazer todos os dias. E eu falava, para quê? Para que esse esforço demasiado? Talvez você não vá conseguir. Vamos por partes. Tem muitas coisas para serem mudadas, então vamos fazer 2 vezes, 3 vezes. Porque eu já sabia que aquilo não ia funcionar. Porque, gente, é tão claro. Mas no afã, no que você está empolgado, né? Aí você vai fazendo 1000 planos que você mesmo no fundo já sabe que aquilo não vai dar certo. E agora a gente está entrando num momento do ano que, pessoalmente, né, eu vejo assim como eu sinto isso, eu fico com muita vontade de começar a fazer todos os planos, né? De renovação, e a gente tem que fazer, tem mesmo, especialmente tem que colocar isso no papel, isso precisa, mas vamos pensar em algo que seja realista, em situações que sejam realmente possíveis da gente realizar, vamos ser mais autoanalisadores, né? Autocríticos também, mas sem ficar com aquele negócio de se chicoteando todo o tempo, sabe? Vamos ser críticos conosco na dose certa. Então agora, tá chegando o final do ano, tá chegando a hora que a gente vai realmente fazer nossos votos para 2021. Eu tô com muita esperança nesse ano, muita mesmo, especialmente para nossa carreira. Eu tenho certeza que vai ser um ano da virada também para nós nutricionistas que trabalhamos na área de segurança de alimentos, com serviços de alimentação. Eu tenho muita esperança disso, sabe? E muita confiança, e por isso eu estou me preparando muito para isso. Porque eu sei que eu vou ter muito trabalho, eu sei que eu vou ter muitos desafios, então eu vou precisar muito de descansos, de períodos de descansos, porque senão eu não vou conseguir chegar no final de 2021 e estar aqui comemorando junto com vocês uma grande mudança nas nossas vidas. E tudo começa com um passo muito importante, que é a clareza do que a gente quer alcançar. Ter clareza do que a gente quer. Depois de ter clareza do que realmente a gente quer, começar a colocar tudo isso no papel. Com metas, com datas, com prazos. E aí depois de tudo isso a gente começar a colocar as atividades, as ações que precisarão ser executadas. E entender que nesse percurso todo vai precisar de descanso. Vai precisar de umas paradinhas estratégicas. Eu chamava isso, enquanto eu era nutriclínica, de parada estratégica.